Jusimar, farei dupla com o Hilber, e a nossa dupla trará o assunto de funções quadráticas, tá bom? Para esse seminário, onde esse tema é destinado para a série do primeiro ano do ensino médio, tá bom? Onde esse assunto proposto era a aplicação no cotidiano, voltado ao cotidiano, com cálculos das raízes dessas funções quadráticas, sua montagem, análise de gráficos e, por fim, o comportamento das funções dessas funções quadráticas. Procurando fazer com que os alunos compreendam a linguagem álgebra, as aplicações. Bom, também propor trabalhos em grupos com o intuito de desenvolver problemas relacionados às funções quadráticas. Transferir o conceito para diferentes âmbitos de conhecimento, compreender, analisar e traçar gráficos, bem como fazer com que eles compreendam e analisem o comportamento dessas funções. Para tal, usaremos o software GeoGebra, um vídeo sobre a história das funções quadráticas e faremos essa apresentação todas em PowerPoint. Assim, as atividades terão suas relações de dependências entre diferentes grandezas, que é um assunto fundamental a ser trabalhado em contextos significativos. Sabes que a dificuldade dos alunos no processo de aprendizagem é a aplicação da matemática no meio em que eles estão inseridos, tanto de forma mais abrangente em suas aplicações cotidianas, como nas demandas para a compreensão do tema trabalhado. Dada essa situação, é importante o uso de materiais e atividades diferentes que possam explicitar de forma intuitiva e lúdica as relações apontadas e suas representações matemáticas. Assim, entendemos que a matemática ela faz parte do dia a dia das pessoas. No entanto, muitas vezes os alunos não se apropriam desse conhecimento porque não conseguem estabelecer relações entre o conteúdo visto em sala de aula e a sua aplicação no contexto da sua vida cotidiana. Por isso é desejável que o professor estimule, incentive e motive para que, a partir de suas experiências, o aluno se torne um sujeito ativo na sociedade em que vive. Nesse sentido, trabalhar com o conteúdo de funções de forma contextualizada e o mais próximo da realidade do aluno, a partir de um problema, possibilita que este se torne ativo na construção do próprio conhecimento. Logo, o ambiente de aprendizagem proposto para esse cenário pode utilizar as tecnologias por meio de softwares matemáticos, como, por exemplo, o GeoGebra. E tem os demais também, tem mais outros também, softwares também, matemática que auxilia nesse aprendizado. Essas ferramentas favorecem uma aprendizagem significativa e articulada, articulando com outros conhecimentos matemáticos, calçados no movimento e nas transformações de forma dinâmica, criativa e desafiante. Entendemos que, iniciando as aulas, os projetos com os alunos na utilização desses softwares, procuraremos, no caso, expor o tema e apresentar a aplicabilidade do mesmo na sociedade, por meio de apresentações expositivas em forma de slides, com o intuito de realizar uma breve contextualização histórica do conceito de função que será apresentado aos alunos. Nesse início, utilizaremos um vídeo, onde os alunos perceberão que tal conceito teve início há 4.000 anos atrás, mas apenas nos 3 últimos séculos houve um desenvolvimento da noção de função que temos atualmente, com estreita ligação ao cálculo e análise. Nesse vídeo, os alunos conhecerão, saberão que os babilônios e os egípcios já faziam tabelas nas quais representavam relações entre variáveis, sendo possível desmistificar a ideia de que o conceito matemático foi criado do nada, por um único gênio brilhante. Um exemplo é um gênio brilhante e que não teve nenhum desenvolvimento teórico histórico. E é de suma importância que o educando, o aluno, saiba que tal desenvolvimento durou séculos e que teve contribuição de diversas culturas e gerações, de várias nações, mostrando assim que a matemática é uma criação humana, podendo ser uma ferramenta para o mesmo. Após situar os alunos com essa contextualização da história das funções,
abordaremos, no caso, conceitos já vistos, né, para eles. Também traremos a definição das funções quadráticas, como sendo a função, né, que tem a sua fórmula f, r, está ligada para r, dado por uma lei da forma, né? Iremos expor as fórmulas, tá bom? Para eles, e depois colocaremos essas fórmulas, né? Retornando essa fórmula um gráfico, né? De uma função quadrática ou polinomial de segundo grau, que é uma curva denominada parábola, né? E nessa parábola, que é uma figura geométrica plana, sendo o conjunto de pontos cuja distância de eixo x é sempre a mesma que um ponto f, ou seja, um foco. Assim procuraremos, no caso, né, aplicatividade, né, que tem como objetivo que o aluno desenvolva a habilidade de compreensão, de compreender, analisar e traçar gráficos, né, de funções quadráticas. A sala, no caso, nós iremos trabalhar em grupo, né, dividiremos em 4 a 5 alunos os grupos, cada grupo. Receberão 2 folhas, no caso, uma sulfite e outra de papel milimetrado. Né? Então, na sulfite, o grupo escreverá 2 funções quadráticas, a escolha própria, eles que irão escolher. Sendo que uma delas deve ser na forma x, né? f, a função x, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c, enquanto para a outra deve se apresentar coordenadas no plano cartesiano, que possibilita a construção do gráfico da mesma. Bom, na segunda folha, o grupo deverá traçar as duas funções, né, escolhidas. Feito isso, os grupos eles irão trocar, né, esses sulfites com os demais grupos. Tá bom? Traçarão as funções recebidas, tá bom, no chão da sala de aula. Utilizarão o giz para isso, tá bom? O professor, no caso, ou os professores, no caso, né, ficarão monitorando, tá bom? Passando onde eles estejam trabalhando, fazendo, desenvolvendo, né, no caso, essas funções, observando as discussões deles, no caso, intervindo quando necessário, se eles tiverem algumas dúvidas, também procurar sanar, né, e estimular também que eles debatam entre si, né, no caso, para encontrar essas respostas, no caso, né, essas soluções. Assim, os alunos eles deverão desenvolver alguma forma, né, de traçar a curva da função, né? Uma vez que a técnica não foi imposta por nós, né, pelos professores. Os mesmos, ao trocar ideias e conjecturas para o desenvolvimento da atividade, eles compreenderão, né, que há uma relação entre as duas variáveis e, dependendo da forma da função, o gráfico terá formas distintas, né? Posteriormente, os grupos eles irão fazer a comparação, né, entre os gráficos traçados no papel milimetrado, que eles já tiveram feitos, com o que eles traçaram no chão, né, onde ocorrerá o que? A análise, né, do resultado e discussão sobre a atividade. Nesse momento, ordenaremos, né, a discussão, mostrando, né, que algumas verdades, né, impostas têm explicações, no caso, né, que serão compreendidas na própria construção da função. Tá bom? Aí eles, com certeza, eles vão perceber que não há necessidade de apenas decorar essas informações, tá bom? Já que tem N, né, possibilidades, né, de solucionar, né, no caso, né, essas funções. Ao discutir essas diferentes formas de realizar a atividade, essa atividade que nós vamos propor a eles, né, e tendo que explicar aos colegas como foi realizado, eles realizaram essa mesma, os alunos estarão adquirindo uma capacidade discursiva, né, e argumentativa, argument, argum, argumentativa, né, e compreendendo o conteúdo matemático, né, que foi assim exposto. Aí, no término da aula, para finalizar a aula, né, nós iremos o que? Apresentar a sala de aula aos alunos, né, o software GeoGebra, né, que possibilitará a construção de gráficos de funções de forma intuitiva, né. Nele, traça-se as funções escolhidas pelos alunos, né, nas atividades anteriores, comparando mais uma vez os resultados, né.
Então discutiremos sobre o comportamento das funções, tá? Mostrando como movimentá-las pelo plano e qual a relação entre a mudança dos coeficientes da função com a mudança dos gráficos, né? Esclarecendo como os coeficientes interferem no comportamento da função. O uso do computador, né, possibilitará ao aluno uma visão diferente do conteúdo, né, proporcionando um ambiente de aprendizagem diferente para melhor compreensão do tema. Olá, eu sou Reubi Oliveira de Assis, que juntamente com Jucimar dou continuidade à apresentação do trabalho de produção textual do seminário da disciplina de Seminário Integralizador 6, né? Continuando, para finalizar, né? Apresentaremos aos alunos o software GeoGebra, que possibilita a construção de gráficos de funções de forma intuitiva. Traça-se as funções escolhidas pelos alunos na atividade anterior, comparando mais uma vez os resultados. Então discutiremos sobre o comportamento das funções, mostramos como movimentá-las pelo plano e qual é a relação entre a mudança dos coeficientes da função com a mudança do gráfico, esclarecendo como os coeficientes interferem no comportamento da função. A proposta de uso do software de geometria dinâmica no processo de ensino-aprendizagem de função quadrática contribuiu na aprendizagem, pois na sociedade atual os alunos se mostram mais confortáveis com o uso de computador e de software, né? O uso de recursos tecnológicos digitais no contexto da educação matemática é fundamental e os parâmetros curriculares nacionais, né, já se enfatizam tal importância para a melhoria de qualidade no ensino-aprendizagem. Entendemos que, usando várias metodologias, a escola realizará seu papel social como unidade significativa no processo de crescimento da concepção de mundo dos indivíduos como cidadãos. O educando desenvolve o conhecimento de função quadrática, relacionando a história do seu desenvolvimento, contextualizando com relações do cotidiano e compreendendo sua relação também com a geometria, né? E assim finalizamos.